Eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFMG, né, e do Departamento de Medicina Preventiva. Em 1997, a gente começou uma discussão sobre a questão da saúde coletiva, né? O que as pessoas precisam para ter saúde e garantirmos uma saúde integral para todo mundo. E nessa discussão, a gente percebeu que a questão ambiental não podia ser deixada de fora, né? Que a gente não podia simplesmente continuar medicalizando a população, né? Dando vermífugo para as crianças e esquecendo que sem ambiente sadio a gente não tem saúde, né? A saúde, a gente sempre fala, a gente não compra na farmácia. É um direito adquirido de cidadania, né? Ela é fruto exatamente muito mais da qualidade de vida e qualidade ambiental do que da quantidade de médicos e remédios que nós temos. Então, nessa visão maior, a gente percebeu que sem cuidar do ambiente, não tem como as pessoas usufruírem de uma saúde melhor, né? Ou seja, por exemplo, se a gente não tiver água tratada, se a gente não tiver um córrego limpo, né, sem ali a presença de vetores, de esgoto, né, sem um esgoto a céu aberto, né, com coleta adequada de lixo. Então, isso tudo, né, influencia no processo de transmissão e contaminação ambiental. Nesse olhar que a gente teve, a gente começou a perceber que a gente precisava de um elemento que visualizasse bem essa relação como a gente estava estabelecendo entre homem e natureza. E aí a gente pegou a água, porque a água, primeiro que 70% do nosso corpo é água, e segundo que a água é absolutamente essencial para toda atividade humana, né? Seja ela econômica, seja ela para uso doméstico, né? Para o abastecimento, para a dessedentação. E aí a gente começou a perceber, olha, se a saúde é importante, se o ambiente é importante, então a água ela tem que ser o espelho dessa qualidade ambiental, né? E aí quando a gente começou a olhar para a água, a gente viu que a gente estava muito mal. E aí a gente começou a perceber que existia uma rede hídrica, né? Que na sequência ia produzindo uma contaminação em série, né? Ou seja, um córrego que contamina um curso d'água maior, um ribeirão, por exemplo, o Arrudas, mas esse Arrudas não termina nele, ele vai para o Velhas. O Velhas não termina nele, termina no São Francisco, né? Então, a gente começou a perceber que existia ali um território sistêmico, né? Onde essas relações entre homem, natureza, produção e saúde se davam, né? Na época, a gente criou no projeto Manelzão, né, um indicador muito claro, né, de como tentar entender isso, que era a ideia da visão da volta ao peixe ao rio, né? Em vez da gente ficar medindo lá quanto de nitrogênio, de coliforme e tal, fala assim, não, vamos pegar um indicador que se o cara entrar lá e botar um anzol e pescar, é porque aquele rio está com qualidade. E se o rio for muito transparente, dá para você ver, né? Então, onde não tem peixe, não tem vida. Onde não tem vida, não tem rio. É mais ou menos essa lógica, né? Porque, para ter uma ideia, até o ano 2000, né? Imagina, até o ano 2000, a capital do estado não tinha uma estação de tratamento de esgoto. A gente pagava a empresa de saneamento para pegar o esgoto da casa do sujeito e levar diretamente para o rio. Olha a loucura de um trem desse, né? E aí, exatamente pelo fortalecimento dessas ideias, né, a gente começou a influenciar as políticas públicas e cobrar as políticas públicas, principalmente na parte do saneamento. A água é solo dependente. Então, o uso e ocupação do solo determina a qualidade e a quantidade de água que você vai ter no território, né? Então, por isso, sucessivamente, e a cada ano que passa, nós estamos vivendo intensidades de crise hídrica, né? Porque não basta só chover. Todo mundo pensa que água
é um processo muito simples. Olha, tá, então se vier chuva, aquilo recarrega e automaticamente o rio enche. Só que o que está acontecendo é que, como o solo está impermeável ou destruído, né, ou incapaz de absorver, essa água cai, às vezes provoca enchente, inundação, igual a gente vê aqui nessa região metropolitana, né? Mas aquilo vai embora. Eu falo que o nosso projeto de uso de ocupação é hidrofóbico, né? Ou seja, é um projeto que tem fobia de água, quer que a água escoa. E a gente quer, olha a contradição, e de outro lado, a gente quer água o ano inteiro. Só que, né, se você imaginar, num período de ano, né, a chuva, se você for contar dias seguidos, né, vão dizer que chova no máximo 50 dias no ano. O ano tem 360 dias, então os outros 300, né, e 10 dias, eu vou depender de quem para continuar tendo água no rio? Não é mais da chuva, é exatamente da capacidade que o solo tem de acumular, como se fosse uma esponja, né? Então, o solo com área verde, com área de recarga, ele funciona como uma esponja. Então, na medida que ele vai acumulando, ele vai soltando gradativamente, né, através de nascentes, de afluentes, e aí ele vai alimentando o rio. Então, é importante dizer que um rio também precisa ser alimentado, né? Todo mundo acha que o rio funciona meio que um piloto automático. Não, tem que estar sempre água no rio. Não, não é assim, né? Eu sempre comparo, como eu sou da área, né, da saúde, que rio é igual ao nosso sistema circulatório, não é não? Como eu tenho sangue aqui e para circular o coração tem que bater, né, e bombear esse sangue, e se não fizer isso nós estamos mortos, né? Do ponto de vista hídrico é a mesma coisa, quer dizer, se não tiver uma bomba, né, d'água, jogando a água ali o tempo todo para ir alimentando o rio, você não vai ter rio, né? Eu diria que defender a questão ambiental é defender, primeiro, um direito de cidadania, que inclusive está na Constituição, né? Está lá escrito o artigo 225, que é dever do Estado. O que eu acho engraçado é isso, né? Que é dever do Estado e do cidadão, né, lutar, né, pela garantia de um ambiente sadio, né, e sustentável para essa e para as futuras gerações. Diria que, na verdade, o Estado tem se ausentado disso e quem tem mostrado a cara para isso é a sociedade, lamentavelmente, porque caberia o Estado fazer muito do papel que, às vezes, a sociedade se propõe a fazer, né? Que a gente é que tem que, gradativamente, né, lutar contra empreendimentos insanos, né? Por exemplo, o Parque do Rola Moça, que é um parque, uma unidade de conservação definida em lei que proíbe qualquer tipo, e aí a mineração adentra para dentro do parque e peita isso legalmente e com a conivência de Estado, né? Então você fica pensando, mas qual que é o papel do Estado, então, né? Porque o cidadão deveria ser garantido, né? O Estado não é um braço direito do empreendimento. Ela tem que se postar como um ente imparcial, né? E um ente defensor do direito difuso da sociedade, né? E defender, igual a Constituição diz, daquilo que é dever dela, o patrimônio natural. O que a gente traz nessa luta, né? Primeiro, uma convicção política de que a vida deve prevalecer, né? Então, assim, tudo que fere qualidade de vida ou possa comprometer a vida coletivamente, seja ela da espécie humana ou da biodiversidade, ela tem que ser repelida, porque isso é um crime, né? É um crime contra a vida, né? Então, eu acho que a primeira ideia é que nós somos a favor da vida, né? Se o planeta joga para a manutenção da vida, se ele tenta o tempo todo manter a vida, nós também, né, temos o dever, né, constitucional, legal, ético, de defender a vida como um patrimônio coletivo, né? Então, acho que primeiro vem esse sentimento. Segundo, que a ganância não pode ser
preponderante, né, o dominante, exatamente sobre as outras qualidades e serviços ambientais que aquele ambiente preserva, né? Porque tem tantos milhões de minérios, sim, mas quem vai trocar minério por água, né? Quer dizer, se aquela área de recarga ela é destruída, eu não tenho como manter mais aquele serviço ambiental funcionando. E se eu não mantenho o serviço ambiental, eu estou comprometendo toda uma coletividade, né? Se eu monto uma barragem, igual nós temos aqui, 3 barragens no Alto Velhas, na região próximo ao abastecimento metropolitano, e se alguma delas rompe, quem vai pagar o preço disso, né? Isso vai ser um colapso hídrico. E aí? Quer dizer, como que você mede esse processo? Não tem como fazer isso, né? Então, essas coisas têm que ser reavaliadas, né? Então, é a nossa luta. A terceira questão que a gente sempre trouxe é essa ideia de trazer o conhecimento à universidade, né? Para fazer esse diálogo com a sociedade, né? Porque a sociedade também precisa ter conhecimento para debater, né? A gente vê muitas vezes que uma forma de desqualificar a participação social é tecnificar a discussão. Fala, não, né? Isso aqui, eu que entendo, eu que sou hidrogeólogo, o biólogo X, etc. e tal, e digo isso, né? Só que a sociedade ela tem muito bem a referência dela, né? Então, a gente tem trazido também uma coisa importante, que eu acho que o projeto trouxe, é essa possibilidade de empoderar as pessoas do ponto de vista do conhecimento, para que elas possam também argumentar, seja nos direitos constitucionais e legais que existem, seja mesmo na argumentação técnica, né, de alguns conhecimentos que podem ter sobre essa visão sistêmica, essa visão de bacia, as interferências, né? Então, a gente tem ponderado muito o coletivo, né? E esse empoderamento tem sido importante e a gente tem criado esses núcleos, né, como formas de organização da sociedade. E a gente fica muito feliz, às vezes, com os resultados disso, porque, às vezes, as pessoas até, vou dizer, nos surpreendem, né, com o movimento. Um exemplo claro aqui foi o movimento mais recente do Rola Moça Resiste, em que a comunidade foi para frente de caminhão, foi para frente de trator, né? Então, é espetacular isso, porque as pessoas estão dizendo, né? Já que o Estado não assume, elas estão colocando, vamos dizer, na frente ali, né? Escancarando qual que é a visão que eles têm daquele território, né? E isso tem que ser apropriado, né? Isso não pode ser engolido pela ganância, não pode ser menosprezado, né? E essa é um momento que eu acho que, apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando, a sociedade tem mais se organizado, tem mais se articulado, tem mais se mobilizado. Então, acho que isso também é um pouco o resultado dessa luta coletiva, né? Eu diria que a gente contribui na medida que a gente pode e daquilo que a gente acredita. Se a gente puder contaminar os outros, né, com esse sentimento, com essa ideia, né, com essa luta, eu acho que a gente está fazendo o nosso papel.